Bem-vindo ao Livecast, o seu programa de podcasts aqui no Instagram e todos os dias de segunda a sexta com pessoas maravilhosas com assuntos muito interessantes. Essa semana foi muito bacana, aliás, desde que o projeto começou, tem sido convidados bem legais. Aliás, essa live aqui de hoje, esse Livecast de hoje completa um mês do Livecast. Então, é um bebezinho que está nascendo, que estamos bem no começo, mas com certeza aí, olha, tem muita coisa para vir pela frente. A minha convidada de hoje é a Vera Furlan. E a Vera, ela tem dois aspectos muito interessantes. Ela é psicóloga, então, obviamente, a questão da inteligência emocional, comportamental, todo esse movimento de cura realmente que a psicologia traz, é algo que ela trabalha. Mas ela também é uma pessoa muito interessada na questão do autoconhecimento, na expansão de consciência. E, ao meu ver, esses dois fatores se conectam e se fortalecem muito. Então, vai ser um enorme prazer conhecer um pouquinho mais da Vera, né? Agradeço a Vera, já vou chamá-la aqui comigo, que aceitou do Livecast, trazer para a gente um pouquinho do conhecimento dela, de compartilhar com a gente realmente como é que ela atua com esses dois pontos, saber um pouquinho mais da Vera e bater um papo muito legal, porque esse tem um papo bacana que eu gosto de bater, é sobre expansão de consciência e autoconhecimento. Então, de uma certa forma, o Livecast é um podcast direcionado para o autoconhecimento. Vera, boa noite. Ei, sua câmera está ao contrário. Ah, agora te vejo. Ah, agora deu! Devagar a gente se acha aqui. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vera. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. A gente está aprendendo a empreender todos os dias, né? Então, lidando com as tecnologias novas também, porque o psicólogo saiu dessa posição de atendimento consultório para o digital, né? E, opa, caiu. Ó, acontece imprevisto. E aí a gente tem que se adaptar, né, Alex? A gente está buscando essa nova forma de se relacionar com o público, de se relacionar com as pessoas, com o cliente, e, consequentemente, a gente também vê novas oportunidades de trabalho, inclusive o podcast, né? E cresceu muito, né, nesses últimos anos aqui, né? Nesses últimos 2, 3 anos, né? Sim. Então, eu fiquei muito feliz quando você me apresentou a proposta e a gente aceitou de cara, né? É isso mesmo. Eu fiquei pensando muito, Vera, dessa questão, porque também para mim mudou muita coisa depois da pandemia e tal, e essa questão digital ela é muito importante mesmo. E eu precisava sentir algo que realmente me fizesse sentido, sabe? Eu sempre tive uma grande dificuldade no digital porque eu não queria fazer uma coisa mecânica, velho. Então ficava algo ali muito desafiador. Mas eu adoro conversar sobre Certo. autoconhecimento e adoro mesmo quando eu vejo alguns perfis que olha, essa pessoa deve ser interessante bater um papo com ela, ver como que ela trabalha, como que ela chegou nesse ponto. Eu sei, vou conversar com as pessoas, vamos falar sobre autoconhecimento. Olha, hoje, live contigo e completamos um mês, exatamente um mês hoje, né? E olha, foram esses últimos 30 dias, obviamente quem mais aprendeu fui eu, Vera, que tive a oportunidade de estar aqui com profissionais muito bacanas. Agora, todas as semanas foram muito boas, mas essa semana foram assim, lives que realmente fizeram refletir muito sobre vários aspectos. E eu acredito que quando a gente faz o bem, né, Vera? Isso volta pra gente também, né? Então, Com certeza, seja muito com bem-vinda, porque eu certeza. tenho certeza que vai ser um papo muito bacana contigo. Eu sempre começo questionando a frase, Vera, né? Eu peguei a frase do seu Instagram, né? Você pode viver a sua vida como você quiser. O que tem por trás dessa frase, Vera? Seja bem-vinda. Liberdade, liberdade e amor, né? Porque para escolher viver a vida que a gente quer viver, precisa amar. E amar está longe de ser um sentimento, e sim um estado de consciência, né? Começamos abrindo essa live maravilhosa, né? Este podcast live, falando sobre o amor e a liberdade. São dois comportamentos, ao meu ver, que devem ser conscientes, né? Conscientes no sentido racional, de saber dizer sim e saber dizer não para aquilo que eu quero ou não quero na minha vida. Por isso que essa frase é nesse sentido, né? De você poder ter essa liberdade. E para ter essa liberdade de escolher,
amar a si, amar ao próximo, amar a vida, amar a natureza, é preciso se conhecer. Uau. Né? E aí que a gente entra dentro do conhecimento de si mesmo. Então, nesse trabalho de autoconhecimento, eu criei, posso falar já, né, um carro-chefe de metodologia interna de trabalho, que é o meu DNA ama. O meu DNA ama, o seu DNA ama. Né? Então, o nosso DNA ama, e partindo-se do princípio de psiquismo, que é tudo muito sutil, espírito, né, espiritualidade, se a gente pode chamar, em matéria. Aqui, neste momento, aqui presente com você, aqui presente com quem está assistindo, com quem vai assistir depois. Tudo começa no plano sutil, no plano interno. Então, este autoconhecimento de saber como somos, a natureza humana, faz com que a gente consiga exercer essa liberdade de escolha. Sem isso, não é possível, né? Sim. Então, a vida que eu quero, a vida que você quer, a vida que nós aqui nesse planeta queremos, depende deste saber, deste conhecimento que podemos ter sobre nós e como vamos usar este conhecimento com amor e liberdade. Para que essa vida nossa seja realmente evolutiva, né? Construtiva, e de fato a gente possa fazer das palavras as ações, os comportamentos que já são consequências dessas escolhas interiores, né? Então a gente parte desse princípio quando a gente raciocina sobre a vida que eu quero, ou a vida que você quiser, né? E quando a gente trabalha isso em terapia ou psicoterapia, ou mesmo mentoria, que eu faço muita mentoria também, a gente busca sempre essa autonomia, essa liberdade da pessoa, do indivíduo, do ser que nos procura, e não terapia, e sim conhecimento, informação. Por quê, Alex? São 20 anos de consultório, que eu completei agora em 2001, de clínica, desde que eu me formei em 2001, né, em dezembro de 2001. As pessoas adoecem por falta de conhecimento, de informação. Né? Eu sou dessa opinião. Então, observando isso em consultório, observando isso em clínica, observando isso nas empresas, eu fui muitos anos consultora de empresas, trabalhei muitos anos com treinamento e desenvolvimento, a gente percebe que o que falta realmente para o ser humano é informação. É sair da caverna, né? Como a gente diz, literalmente, o Mário Jorge, a gente tem muito essa comparação, né? Quando eu falo Mário Jorge, para quem não conhece, o Mário Jorge é representante do My Big Toy, né? E a gente conversa muito sobre essa questão de sair da caverna, de olhar as coisas lá fora, né? A gente tem muita crença, muita ideia construída por uma heteroeducação, né? Uma educação que veio lá de fora, que veio dos nossos antepassados e pela cultura, e a gente muitas vezes se sente intimidado de buscar, poxa, eu posso me autoeducar como, né? Como assim a vida que eu quero? Como assim a vida que eu quiser? Né? Como? Porque está tudo muito imposto, está tudo muito dito como deve ser, como tenho que me comportar, como tenho que me vestir, como tenho que falar. E o Alex aqui me deu uma liberdade de falar assim de uma maneira mais tranquila. E disse, poxa vida, essa é a live que eu quero ter. Não tem noção de como tá maravilhoso Então, te ouvir. Fica à vontade. então é isso, sabe, Alex? É trazer essa nova proposta do setting terapêutico, né? Sem muita regra. A gente aprendeu lá na faculdade que não pode abraçar, que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode dar a mão para o cliente. Todas as regrinhas muito ultrapassadas que não funcionam quando a gente fala de amor, né? Quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de
de construir um humano diferenciado para um mercado de trabalho diferenciado que exige habilidades múltiplas, né? Eu sou da geração X, tá? Bem adaptada. Mas a geração Z está aí para provar que a gente tem que quebrar padrões, que a gente precisa quebrar muitos padrões, né? É verdade. E a gente vai ter outras gerações aí que virão. Então, por isso, a vida que você quiser, na verdade, é dentro de um contexto de respeito mútuo, de liberdade, de valores, de ética, de humanidade, realmente, porque está falando em humanidade, né? O resgate de alguns valores, né? No sentido de ser humano, Sim. lá da época grega, né? Lá é nesse sentido, né? Do resgate essencial do ser humano, né? E não fazer dele uma máquina nessa questão da liberdade, uma liberdade consciente, responsável, uma liberdade lúcida, né? Sistêmica. Com autoconhecimento, com carinho, com espiritualidade, porque, na verdade, o trabalho hoje do psicólogo, eu vejo assim, Alex, ele precisa ter essa mente muito aberta, né? Esse olhar amplo, por mais que se tenha especificidade de formação, seja especialista, né? No caso, eu sou especialista em consultoria empresarial clínica, por uma escola, que é a ontopsicologia, e tenho a formação de especialista em psicossomática, que hoje, ainda bem, já é passado para os, né, essa visão de psicossomática já é inclusa no currículo dos profissionais. Na minha época que eu fiz a formação, não era inclusa essa disciplina. Explica pra gente um pouquinho, Vera, o que é essa Então, parte da psicossomatia? Essa parte psicossomática? a psicossomática é justamente a leitura de doenças, né, ou de quadros de saúde, porque tudo é somático, tudo a gente somatiza no nosso corpo. Seja alegria, seja tristeza, mas normalmente a psicossomática é o estudo das doenças que se manifestam no corpo humano. Sejam doenças físicas ou doenças no corpo psíquico, doenças mentais. Tá. Né? Então, corpo espiritual, corpo psíquico e corpo físico. Então, a psicossomática estuda as doenças do corpo psíquico e físico. Tá. E as origens dessas doenças, que são seis origens, no meu ponto de vista, porque normalmente a gente atribui apenas a genética. Né? Genética, ambiente, e muitas vezes família, e gira em torno disso, mas a gente tem que lembrar que a gente tem as experiências da pessoa, a gente tem também as escolhas que essa pessoa faz na vida dela, e a gente tem também as relações. Dependendo de com quem eu me relaciono, vai influenciar no adoecimento da minha no meu psiquismo, da minha doença mental, ou da minha saúde mental, e inclusive do corpo físico. Uau. Então, a psicossomática visa o diagnóstico de qual é o componente psíquico, ou, no caso, a gente percebendo que é um problema físico, orgânico, encaminha para um profissional da saúde específico para esse problema. Vamos pegar, por exemplo, uma doença bastante exótica, que é a psoríase, né? Uma doença 99% psicossomática. Ela tem um tratamento físico que precisa ser feito, né? Com um médico especialista, de preferência, mas ela tem todo um componente emocional por trás disso, né? A gente pega uma outra doença muito comum hoje em dia, o câncer, uma doença psicossomática. Né? Então, tem o tratamento em conjunto com esse profissional que vai, o oncologista. Quebrei o pé. Quebrei o pé.
tem um tratamento paralelo com o ortopedista, mas tem todo um processo de autoconhecimento. Por que eu quebrei esse pé? Né? Por que eu adoeci o seio direito e não o esquerdo? Por que eu adoeci o pulmão e não o coração? Então, na psicossomática, a gente tem, e é muito específico, né? Isso precisa estar bem claro, não é uma regra, cada caso é um caso, cada ser humano é um ser humano, mas a gente tende a somatizar no corpo aquilo que emocionalmente não foi resolvido, não foi tratado, não foi curado, não foi amado, escolhido, e não se tem consciência dessa liberdade de escolha. Por isso adoecemos, por isso nós, seres humanos, muitas vezes nos matamos, literalmente, por falta de conhecimento, de como funcionamos, de como nós, de fato, somos tão primitivos nesse sentido, né? Sim. Ainda bem que a tecnologia veio para trazer mais informação para as pessoas. Hoje mesmo à tarde eu estava conversando com um cliente, e eu chamo de cliente, né? Como seria bom se todos nós tivéssemos consciência? Tu tenta imaginar, Alex, né? Sei que tu também gosta desse tema. Todos os seres humanos da face da Terra fazendo escolhas conscientes na sua vida. Conscientes dos resultados, conscientes das consequências, conscientes dos efeitos. Como seria essa sociedade? Teríamos um paraíso, né? E por que não? Essa é a questão. Por que não vivermos no paraíso se podemos viver no paraíso? E aí essa escolha, aonde eu quero viver, em qual realidade, se temos, né, infinitas realidades, infinitas possibilidades, por que escolhemos essa e não a outra? Velho, isso é muito interessante o que você está trazendo, porque isso faz a gente pensar mesmo. Eu acho que grande parte, assim, até das pessoas que eu tenho conversado aqui no livecast, e acredito com você também, quando tem esse certo despertar de consciência, porque você trouxe uma questão muito importante, a questão da informação, do conhecimento, como transforma a vida das pessoas. Eu tive uma experiência que, conforme esse conhecimento foi vindo, e aí você vai entrando na frase, porque você foi muito profunda na abordagem que você fez. Nossa, você foi numa simplicidade das palavras, mas uma profundidade do que você quis dizer, porque você nos colocou, pelo menos a minha percepção, como seres muito mais do que seres humanos, tendo uma essência mais sutil, toda a base da criação, numa intenção. Nossa, foi muito gostoso te ouvir, Vera, porque de repente você resumiu assim, cura em amor, em informação, em conhecimento, em expansão de consciência. Eu me lembro que quando eu tive meu primeiro start, a sensação que eu tive é que ninguém nunca ao meu redor tinha me dito nada que fosse congruente nesse sentido evolutivo, tá? Claro que as pessoas me ajudaram, sim. Mas era como se a minha mente ela tivesse presa dentro de padrões. E as minhas carências me remetiam a olhar muito para fora. Sabe aquela frase do Jung, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta? Era como se fosse um sentimento de falta, Vera, sabe? Então todo tempo eu tentava buscar, vai ser um trabalho, vai ser alguém que eu vou conhecer, eu vou ganhar mais dinheiro, mas até que um dia parece que você sofre tanto ou você para pensar. E aí é que, nossa, o que você falou é de uma grandeza, porque a gente começa a se abrir para o conhecimento. E isso começa a ampliar tanto os nossos horizontes, Vera. Hoje você não sente que as pessoas, às vezes, elas querem ter muito mais provas, vamos dizer assim, pela ciência do que pelas próprias experiências, e isso parece que limita um pouco? Porque isso não leva a gente para uma vida mais espiritualizada, independente de religião. E aí tá uma frase bem legal que você coloca. Espiritualidade. Energia. Espírito, energia. Psiquismo, energia. Corpo físico,
um pouquinho mais concentrado, mas é energia. Somos átomos, né? Somos átomos concentrados no corpo físico, mais dispersos no campo psíquico e muito mais dispersos ainda no espiritual, né? No sentido de energia. E nós estamos, eu vejo assim, mudando, estamos e somos mutantes, né? Mas estamos mudando para um aspecto mais sutil de raciocínio. A gente está vendo pessoas extremamente céticas migrando por uma questão de observação. Exato. Por uma questão de observar, porque eu também era muito cética, tá? De observar a realidade prática. Puxa vida, como é simples ser feliz. A gente que fica complicando, né? A gente que fica buscando desculpas de dinheiro, de status, de poder, de ter, de autoridade, de regras para ser feliz. Então, precisa ter um checklist também disso, tudo. E a gente precisa se tornar máquina para ser feliz dessa forma. E aí a gente perde a maleabilidade, a dinamicidade, a flexibilidade, a plasticidade que o ser humano possui por natureza, de adaptação, de moldar-se e se deixar moldar, né? Aquela história do barro, né? A argila. O quanto a gente se permite se moldar de modo diferente daquilo que está se apresentando neste momento. Mas a gente passa muito tempo da nossa vida habituados a viver de uma maneira engessada. Então eu vejo essa questão da racionalidade, muitas vezes, uma maneira até de fugir da essência humana. Uma maneira de fuga. É um analgésico anestésico, se não dizer outra coisa, né? Uma droga que nos tira a sensibilidade de ser de verdade essa simplicidade, né? Dentro das características naturais do humano, a felicidade é algo natural. E a gente não cresceu sabendo disso, né? A gente não cresceu sabendo que a gente tem liberdade, a gente cresceu com aquela educação de isso não pode, isso não pode, isso não pode. Isso também não pode. Isso aqui é feio. Sim. Pare, fecha as pernas. Olha como tu tá sentado. Por que tu tá falando desse jeito? Fica quieta. E isso tudo foi engessando, nos engessando e nos tornando robôs bem treinados. Sim. Dentro de uma sociedade que muitas vezes tem valores invertidos à natureza humana, né? Mas eu lembro que eu vi uma frase uma vez. Desculpa. Não, perdão, eu estou sendo um pouquinho ácida aqui, né? Mas é nesse sentido, a gente perdeu muito da essência humana. E eu vejo que essas gerações que estão vindo agora, elas estão contestando isso. De uma forma até um pouco bruta, né? Mas se a gente observa os adolescentes mais jovens, né? 12, 13 anos, eles estão quebrando muitos padrões. Hein? Sim, sim. Então, a gente precisa estar preparado para quebrar muitos padrões antigos, né? Com certeza, Vera. Você trazia, eu não sei se é um assunto que faz sentido tocar, até mesmo quando a gente vai observando. Porque, entre aspas, eu caí meio de gaiato nisso tudo, tá? Eu comecei meu processo de autoconhecimento, isso para mim foi muito transformador, porque eu resgatei, acho que, né, quando as coisas começaram a ter uma certa congruência, Vera, de repente veio aquela ideia, então eu sou o criador mesmo. Mesmo quando eu achava que eu não estava criando, eu estava criando, eu sempre estive criando, né? Partindo exatamente do ponto que você trouxe, porque se tudo começa no sutil, até esses conflitos que eu estou vendo aqui são criações minhas, entendeu? Essa dificuldade financeira, esse problema no relacionamento, de alguma forma, eu tenho um controle sobre, não exatamente sobre isso, mas sobre a escolha de validar isso como um problema ou olhar isso como uma escada e crescer com essa situação. Hoje eu trabalho bastante isso comigo, é a questão de olhar um problema como um chamado, um convite, uma
renovação. E é aquela frase, aceita que dói menos, porque se ficar rejeitando, vai doer mais. Só que parece que até a gente perceber esse processo, a gente perde muito tempo, entre aspas, né? Porque todo é o processo, mas dando muito valor a coisa muito pequena. E a felicidade vai saindo cada vez mais do campo, porque os problemas, as contas, às vezes essa sensação desse automatismo que domina a gente, que parece que tira o brilho da vida, onde você só se vê numa esteira e parece que não tem nada acontecendo, mas na verdade é só realmente refletir sobre esse sentimento e analisar o que, que realmente eu estou escolhendo, o que, que eu estou fazendo aqui. Isso não tem como não levar para a filosofia, isso não tem como não levar para um campo mais espiritual, é porque parece que a gente vai sendo realmente levado a ter uma compreensão mais profunda sobre o que, que estamos fazendo aqui. E que podemos escolher. Caramba, como foi bom, Vera, entender um dia. Quer dizer, então, que aquilo que me faz feliz pode ser minha missão? É, porque você não vai fazer nada tão bem quanto aquilo que te faz feliz, você vai se dedicar, você vai ter prazer naquilo, você... Tudo muda, velho. O que você sente tesão em fazer? Exato. O que você sente prazer em fazer, que você faria até as 3 da manhã e levantaria no dia seguinte às 6, se fosse preciso. E por que pessoas agem com prazer e outras com desprazer, né? E não estão no lugar certo, não estão fazendo as coisas pelas quais elas movem, né? E aí, quando a gente fala nesse sentido, Alex, foi bom que você tocou nesse assunto, porque a gente está falando de emoções. Emoções que não estão de acordo com aquilo que eu quero, por escolhas conscientes ou inconscientes, e por pensamentos que vieram do meu psíquico de forma automática, inconsciente, plantada ali por uma educação externa, ou mesmo pelo dia a dia, pelas experiências que eu tive, pelas escolhas que fiz, pelas relações que eu construí, herdadas de família, herdadas de experiências de genética, porque a gente tem a memória psicogenética também, né? Então, tudo isso vem nos trazer essa consciência de que pensamento que está gerando essa emoção, que está construindo essa história na minha vida, e que eu não estou percebendo, estou deixando correr no automático, não estou parando para olhar, mas o sentimento vem para nos sinalizar que tem algo que não está legal. E depois o corpo, né? Quando a gente não presta atenção no sentimento, não se atém a resolvê-lo, a gente adoece o corpo físico, orgânico daí. Então a doença já está estabelecida, a gente corre tratar. Normalmente a gente quer um remedinho que passe rápido, né? Sim. E aí nós humanos queremos tudo muito rápido. Não é a geração agora que quer as coisas rápido. Todos nós queremos. Sim. Ninguém quer fazer anos de terapia, né? Ninguém quer fazer uma sessão de autoconhecimento que dure uma eternidade. Pessoas querem resolver logo. Porque a vida urge, né? Passa rápido. A gente não tem 15 anos para fazer análise. Quantos anos da vida a gente tem disponível hoje? Quantos anos você que está nos ouvindo aqui tem disponível da sua vida para se dedicar a você? E qual é a experiência que você quer ter disso? O que você quer levar para amanhã? Ou para as gerações seguintes, para o teu legado, como a gente fala, né? Para os teus filhos. Que experiência que você quer passar? Porque as histórias vão ser contadas. Tá aqui o Alex para mostrar isso, né? Que vai ser contada essa história. Sim, com certeza. E aí, como é que eu vou contar isso para minha geração futura? E se eu não tenho filhos, para os meus sobrinhos ou para os meus amigos? Porque um dia a gente vai ser esquecido, né? Óbvio, se a gente não deixar um marco na história muito forte, a gente vai ser esquecido. Então,
essa vida tem que valer a pena para quem? É verdade, velho. Essa vida tem que ser válida para quem? Para a história, para o planeta ou para mim? Ou para você? Então aí começa realmente a gente se dar conta que emocionalmente o nosso corpo psíquico ele é muito inteligente, né? Ele sinaliza de forma muito rápida. Puxa, encontrei você, senti conexão, a gente começou a conversar, mas e se eu sentisse algo diferente? Algo que me rechaçasse, que me deixasse estranha, como seria isso? Será que a gente estava aqui fazendo live? Vamos pegar esse nosso exemplo. Sim, com certeza não. Talvez a gente não tivesse nem se falado. Mas a energia psíquica, a conexão do assunto, o interesse em fazer objetivos parecidos, faz com que a gente se conecte e estabeleça uma relação. Eu estou fazendo de nosso caso um caso de estudo para que a gente mostre para o público que vai ouvir isso aqui, né, esse material, de que tudo é energia e tudo é possibilidade de experiência nova para que você faça a leitura do teu campo psíquico, do teu campo emocional e conteste isso para ver contigo. Vou aceitar escolher ou vou aceitar não escolher? E a gente tem essa liberdade de escolher todo momento, a toda hora, a todo instante. O meu terapeuta dizia assim, momento a momento tu tens a oportunidade de escolher. Sim, é verdade. E essa frase é, como a gente diz, é inegável, né? Você trouxe um termo que é a questão do trabalho interno, porque eu acredito também que todo o processo, sabe, Vera, de autoconhecimento é um trabalho interno, né? Logo no começo você trouxe essa questão e agora você também trouxe uma pergunta muito importante, que é a questão de estou vivendo para quem, o que eu estou fazendo com o meu tempo, né? Eu acho que quando a gente começa esse trabalho interno, porque independente do trabalho que eu estivesse fazendo, Vera, chegou um ponto que eu entendi uma coisa. Se essa pessoa ela não entendeu o sentido do que ela está fazendo e por que ela quer fazer, ela não vai ter resultado. Então é claro que as ferramentas de planejamento ajudam, as ferramentas que a gente usa, elas ajudam, elas auxiliam, elas dão norte, mas não são elas que conseguem fazer nada. Porque muitas vezes quando a pessoa ela tem a intuição e confia, o caminho se manifesta. E ela vai começando e Exato. acontece, e conhece alguém, e dá, como você disse, estamos aqui. E não é uma coisa aleatória o fato de estarmos aqui. Mas quando a gente começa a perceber como que o nosso inconsciente, até mesmo numa linguagem mais terapêutica, antes de talvez traduzi-la para uma mais energética, como que o nosso inconsciente tem uma influência dentro das escolhas que a gente faz, e como que, até que a gente vai entendendo e lapidando esse processo de interação da razão com a emoção, onde um influencia o outro, para que eu consiga olhar para uma experiência e ver aquilo negativo, mas também entender que existe uma outra parte de uma possibilidade de enxergar aquela experiência negativa como positiva, desde que eu perceba se eu não estou machucado, se eu não estou julgando, no sentido negativo falando, e consiga realmente olhar para dentro e falar o que, que eu posso aprender com isso. O senso de vitimização parece que ele é uma grande prisão na vida da gente, porque ele nos torna inconsciente. A ideia de que é um paradoxo. Eu sei que eu preciso de uma energia maior, mas ao mesmo tempo eu já tenho essa energia maior, não preciso de mais nada, eu só preciso me voltar para frente. Parece que é sinônimo de a pessoa hoje se vê por baixo, parece que reflete ser humilde, mas não tem nada a ver com isso. Exatamente. Ah, Exatamente. Agora você tocou num ponto bem importante. Nos movemos por complexos de vítima, de superioridade, de inferioridade, de culpa, de medo, de insegurança ou de uma doença, ou nos movemos pela nossa essência, pelo nosso propósito, por aquilo que a gente ama, por aquilo que a gente ama de forma racional, por escolha consciente, né? Tem que frisar, porque a maioria das pessoas entende amor como sentimento, né? E a gente não está aqui para negar que não seja. A gente não está aqui para negar que não se torne um sentimento, né?
Mas ele, antes de ser um sentimento, ele precisa ser uma razão. Ele precisa ser uma decisão consciente, porque amar é muito mais do que um sentimento. Né, Alex? Eu posso ter uma primeira boa impressão à primeira vista. Posso me apaixonar à primeira vista. Mas para amar à primeira vista, não é bem assim, né? Sim. Então, o amar à primeira vista se tornou algo que eu preciso olhar de novo, olhar de novo, olhar de novo, conviver com essa pessoa, com este ser, com essa situação, com esse trabalho, com este momento, com essa situação, com esse planeta, para então decidir amá-lo. Sim. O Padre Fábio de Mello, ele fala... Tu percebes... Perdão, deu um delayzinho para você. Desculpa. Não, tu percebes que, na verdade, o amar se tornou algo difícil, né? Poxa vida, eu vou ter que amar aquilo que eu não curto também, que eu não gosto. Como amar uma situação difícil? Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, que é a Madre Teresa. Quantos fariam o que ela fez? Por amor. Né? Era a missão que ela escolheu para a vida dela. Você ia falar do Padre Fábio, né? Eu ia falar uma frase dele que ele diz assim: o amor nasce da imperfeição. Exato. Quando eu vejo essa vida imperfeita, eu preciso olhar o que nela estou me espelhando, ou o que nela eu estou refletindo. Né? Quando a gente tem situações ruins na nossa vida, doença física, emocional, ou mesmo uma pessoa na nossa família que não está bem, o que isso está me ensinando? Porque eu sou professora de alguém, mas tem muitos professores que me ensinam tantas coisas. E é essa visão que a gente precisa ter como ser humano, conhecedor, evolutivo, consciente, né? Consciente da vida, consciente do planeta, consciente das situações, das pessoas, dos relacionamentos, porque a gente está tão acostumado a ver o outro como uma ameaça, o outro como um rival, um adversário. Essa mentalidade competitiva nos tornou não sociáveis. Sim. Que somos sociáveis por natureza, mas que natureza sociável é essa? Quando eu fazia faculdade, eu perguntava para mim mesma, dizia, mas espera aí, que social, que o ser humano... Psicologia social, né? Que ser humano social é esse que um quer ver o outro pelas costas, que tira o tapete, que... mas tá, alguma coisa não está certa nisso, né? Pois é, e a gente vai vivendo essa realidade aí. Por que será que a gente deixou o outro puxar o tapete? Será que a gente permitiu que o outro nos traísse, nos puxasse para trás, ou nos prejudicasse? E aí a gente vai começando a entender, né, Alex? A gente vai começando a se conhecer e vai começando a cair a ficha. Poxa vida, eu não sou tão vítima assim. Eu permiti que isso acontecesse, eu dei espaço, né? Aí vamos construindo, né, as nossas relações doentias conosco mesmos, em primeiro lugar. Sim. E depois com o próximo, com o casamento, com os filhos e por aí vai. Esse ponto, Vera, que você citou é o ponto que parece que assim, é quase que um start, sabe? De quando você começa a entender que realmente existe uma relação com o seu eu. Isso não é só uma coisa... Quando a gente ouve isso, mas não consegue sentir essas palavras, parece que é figurativo, mas não é realmente. Você vai percebendo que tem um eu teu que também tem que ajudar um outro eu a se trabalhar, mas uma vez que você esteja o mais lúcido possível, você vai conseguir observar, como você mesmo trouxe com muita assertividade, que muitas vezes eu só fui enganado porque eu me enganei antes. E muitas vezes eu só me permiti ser traído. Mas eu contei uma coisa que era um segredo. Mas espera, reflete, se você tem algo que era tão importante, você foi o primeiro a se trair nesse sentido, porque você deveria ter falado para a pessoa certa, para um terapeuta, para alguém que pudesse te ouvir. Mas muitas vezes, será que não teve no final ali uma questão do ego, de uma vaidade, de algo que
a gente sente, e depois dá errado, mas a gente acaba terceirizando. Eu acho que esse ponto, por isso que eu tô falando com você aqui, olha, eu sei que ele tá até aqui, ó, ainda, desde que o Corsa Kumar tá aqui na minha mesa. E a gente vai começando a entender realmente como a gente cria essas situações de uma forma, Exato. ao mesmo tempo que é muito sutil, mas muito clara para a gente se observar através dessas experiências. Realmente isso ajuda muito a nossa vida, né, Vera? Porque eu digo para você assim, passei muitas coisas difíceis nos últimos anos, tanto eu quanto minha esposa, que está aqui com a gente acompanhando. Olha, se não fosse essa base desse conhecimento, acho que já tinha ficado meio despirocado, viu, Vera? Com certeza. Não, não só vocês, né? Eu acho que todo mundo. Né? Com essa a questão do internalizar, né? A pandemia trouxe para nós esse movimento de olhar para dentro, É verdade. né? De, por mais que tenha sido ou não tenha sido, mas enfim, o fato é que a maioria das pessoas precisou se recolher, né? Ou precisaram se recolher. E este fato, este ato comportamental de se recolher, trouxe um comportamento também psíquico, ao meu ver, de reflexão sobre o que de fato vale a pena viver neste mundo se eu não tiver mais a possibilidade de estar aqui. É verdade. Né? E a gente percebeu muita gente entrando em crise nesse sentido de, puxa, eu vou ter que suportar a minha presença. Eu vou ter que suportar viver comigo. Mesmo que isso tenha sido de forma forçada, foi muito bom. Sim. Foi muito bom no sentido de tomar consciência de que talvez amanhã eu não esteja mais aqui. E daí, valeu a pena tudo que eu fiz, ou tudo que eu tenho, ou tudo que eu lutei, ou tudo que é luta, né? O conceito de crença de que tudo tem que ser difícil, forçoso, sacrificoso e complicado, porque se for fácil, tem algum problema. Quem que ganha dinheiro fácil? Quem que constrói fácil? É uma crença, né? Totalmente. Totalmente. Assim como todo mundo que quer mal, ou aquele, vai dar algum problema. Imagina, a pandemia, estava todo mundo esperando o pior, o mundo ia acabar, e daí a gente tem também aquela teoria da conspiração, e daí tem um monte de coisa. E aí, aonde é que a gente vai parar se a gente continua nessa vibe, vamos falar assim, né? Tem muitos termos técnicos. Não tem. A gente perde a razão pela qual a gente está aqui mesmo, nesse planeta, nesse mundo. Sim. Qual é a nossa missão? A nossa missão, não como missão, mas como presença aqui, Sim. né? Eu acredito muito nessa questão, assim, que tu pode ter direito a ter alguns dias ruins, mas tu não precisa levar isso para toda a vida, Sim. né? Porque dias ruins a gente tem, né? Oh, não tem? Eu tenho, você tem, todos nós temos. Sim. Tem bastante gente comentando aí, Alex. Eu Obrigado, viu, não tô Mary? Obrigado. conseguindo acompanhar. Realmente a Eu não gente. estou conseguindo. Não, pode ficar A gente tranquilo. acaba não. Eu não te interrompo, mas eu fico olhando as mensagens aqui. Eu já estava olhando ali, já ia agradecê-la. Ela disse pra gente que realmente nesses últimos tempos ela nunca tinha ouvido tanto falar desses assuntos de mais olhar para dentro, se autorrefletir, né? E realmente, eu acho que é até uma questão interessante, né, Vera? Porque parece que a gente precisa ir para alguns opostos para sentir esses efeitos, né? É exatamente o que nós estamos Exato. trazendo aqui. Eu tenho toda uma situação de pandemia, particularmente eu vou colocar uma crença que é minha. Eu acho que não cai uma árvore, não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus, de uma energia, de uma força maior. Então é claro que nenhum de nós, se pudéssemos escolher conscientemente, acredito que escolheríamos ter uma pandemia. Mas como foi a mensagem que foi nos trazida, então com certeza traz também muita renovação, né? Muita oportunidade da gente realmente olhar para dentro, e até porque quantos conflitos, né? A questão de, por exemplo, relacionamentos, casais, muitos conflitos. Mas grande parte desses conflitos não foi gerado pela pandemia. Grande parte desses conflitos eles já estavam ali. É que agora a pessoa não tinha mais, como eu conversei com o André essa semana, um anestésico. Ela não podia mais sair. Então ela tinha que ficar ali. Agora ele bate aqui. Exato.
né? Tinha que olhar de frente para aquela Exato. situação. Então, obviamente, ter duas opções. A pessoa que entrou na reclamação, talvez por uma questão de consciência, de momento, infelizmente deve ter sido um período difícil, mas para quem aceitou esse chamado e começou a tentar realmente compreender o que é o amor, eu não vou dizer para você usar dizer que eu já compreendi o que é. Eu tenho uma boa ideia, que vai dentro de encontro do que você trouxe. Eu acho que não é só um comportamento, até porque como é que eu posso ter uma noção mais profunda, Vera, do que é amor por você se eu não entender isso por mim? Aí vai ser uma base de troca, é isso? Eu brinco muitas vezes com as meninas que eu atendo que são comissárias de voo. Ah, imagina, de repente você chega de voo, 5, 6 dias longe, aí seu namorado vai te buscar no aeroporto, te dá um abraço. E aí você dá um abraço nele e fala, amor, que saudade, eu te amo. E aí ele vira pra você e fala assim, ó, que saudade, muito obrigado. O que você sente? Ah, como assim, Alex? Tipo, eu falei, eu te amo, obrigado? Como assim? Ah, querida pessoa, mas vamos pensar sobre intenção, sobre algo mais profundo. Quando você declara que ama alguém, a sua intenção é expressar algo que já é vívido em você, ou inconscientemente é só um gatilho para ouvir aquilo que você está buscando? O amor é condicionado ou é incondicional? Porque nesses detalhes, Vera, a gente vai se notando. Como é que eu posso dizer Exatamente. aquilo que eu não dou para mim? Como é que eu posso exigir que você me ame se eu não me amo? E será que eu amo você ou eu amo como eu me sinto quando estou contigo? Então eu não amo você, eu amo a mim com você. É isso mesmo. E esse lance aí é um detalhe, né? A gente brinca que é um detalhezinho muito importante. Eu não amo você, eu amo a mim, eu amo. É o que aquela fala do Avatar, né? Do filme Avatar, né? Do filme Avatar? Eu amo você em mim, mais ou menos isso, né? Sim. Mas é como eu me sinto quando estou contigo, eu gosto. Então, eu digo que te amo, mas na verdade eu amo a mim em você, né? Como eu me vejo em ti, porque tu és um espelho para mim. Então, é muito fácil você amar o planeta, amar as pessoas, se você se ama. O difícil é não se amar e querer amar o outro. Aí é bem complicado, Ah, né? Aí é bem dureza, como a gente diz. É muito duro isso, porque daí a vida vai te trazer pessoas neste mesmo padrão, porque o semelhante atrai semelhante. E aí a gente vai atrair sempre relacionamentos ou pessoas com perfis emocionais nesse padrão, né? De desamor. exato. E é uma coisa tão E interessante, uma né? coisa Que é tão simples de é perceber esse muito. padrão, né? Às vezes a pessoa fala, mas como é que você podia adivinhar que teria um problema? Pelo padrão, né? Como você trouxe, como que eu posso, né? Não vai É fazer mais ou sentido. menos como você terminar um relacionamento agora, né? Nós terminamos um relacionamento com os nossos cônjuges e a gente simplesmente vai para balada e bebe todas e lá conhece alguém. É, isso acontece muito, né? Porém, a gente vai atrair que tipo de perfil ou que pessoa. A gente pode dar sorte, né? Encontrar uma alma maravilhosa, bondosa que nos acolha, né? Entenda o nosso momento e nos traga para casa sãos, seguros e salvos, né? Mas será que a gente vai encontrar de fato? Depende também, né? De como estamos vibrando, qual é a frequência que a gente está, qual é a energia, qual é o sentimento, qual é o pensamento que a gente está vibrando. Destrutivo ou construtivo? Sim, Saúde ou não saúde, né? Estou me sentindo feliz por terminar esse relacionamento ou estou me sentindo arrasada? E aí o sentimento da tônica de como vai ser a noite, como vai ser o dia seguinte, se eu não me der conta, se eu não me conscientizar de que eu preciso assimilar esse processo, o que eu aprendi com essa relação ou com este término, para que daí eu possa, então, seguir escolhas saudáveis para mim.
Sim, mesmo que essa escolha anterior tenha sido saudável, né? sim, Estamos supondo aqui situações, né, do dia a dia, porque a vida é real, ela não é teórica, ela não é cheia de hipóteses, ela é concreta. sim. A gente está vivendo aqui agora, inclusive somos reais, eu e você, aqui. Somos reais? Você que está aqui nos ouvindo, você é real? Ou você é só uma projeção de crenças, de pensamentos, de sentimentos que você nem sabe se é seu ou se é de outra pessoa que colocou isso dentro de você na tua heteroeducação, na tua cultura, na tua orientação familiar. Aí tu és as tuas escolhas conscientes ou inconscientes. Né? Você está fazendo uma escolha amorosa com você, com liberdade, ou você está sendo conduzido a tomar essa decisão, conduzido a tomar essas escolhas por crenças que você nem sabe se são boas para ti ou não. Sim. Né? Então, ter esse autoconhecimento é muito importante para poder tomar as decisões amorosas na nossa vida, né? De forma emocionalmente saudável, né? Para que o nosso corpo continue saudável, Sim. Com certeza, Vera. né? Qual é a maior incidência de casos de câncer de colo de útero? Qual é o público que tem maior incidência de câncer de mama? Qual é o público que tem qual profissão? Qual escolha vocacional? São dados. Qual é o índice de pessoas que têm mais problemas cardíacos? Problemas de ansiedade? Qual é o perfil dessas pessoas? Quem tem mais estresse? Quem tem mais síndrome de Burnout? Se a gente para olhar, a gente vai ver um perfil emocional aí, antes de um perfil profissional, né? Sim. Mas é como a pessoa vai conduzindo os seus pensamentos, como ela vai conduzindo suas emoções, e como eu disse antes, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada situação que a gente observa, a pessoa pode ter comportamentos diferentes diante daquela situação. Por isso, é interessante a gente ter essa visão que nós somos, né, o ser humano é moldável, é plástico, é adaptável, né? O ser humano é capaz de mudar o momento que ele decidir mudar. Sim. Por isso que a escolha de eu vou desenvolver uma doença cardíaca consciente, ninguém vai fazer isso, né? Óbvio, né? Mas inconscientemente eu estou gerando pensamentos, sentimentos que me levam a fazer este órgão afetivo, simbolicamente, do amor próprio adoecer. Sim. Coragem, né? Bato no peito e digo, eu sou, né? Eu sou. Então, aqui temos o coração, temos o pulmão, então todos esses órgãos. Estou dando só um exemplo aqui para a gente poder. Eu amo demais ou eu amo de menos. Eu sou muito intenso e me machuco. E aí dói o coração, né? Então eu vou adoecer aqui e mato no peito tudo que vier. Doa quanto doer, eu sou forte. E aí, dependendo de como a pessoa vai levar esse sentimento, vai levar essa emoção, ela pode desenvolver uma cardiopatia, né? Um exemplo, né? Só um exemplo. Não é uma regra, porque a pessoa pode ter o mesmo comportamento, uma outra pessoa, e desenvolver um cisto no fígado, por exemplo. Né? Então, a psicossomática, buscando alinhavar aqui com o que a gente está falando, o amor ou o desamor para com a nossa vida faz com que a gente adoeça. Sim. E para algumas pessoas pode ser no cérebro, para outras pode ser na pele,
para outras pode ser no rim, e outras podem nem adoecer fisicamente, ficar só naquela situação psíquica de sofrimento, de dor. Eu chamo de masturbação psíquica, né? Eu quero mudar, mas eu não faço. Eu quero, mas eu não vou. Eu quero, mas eu tenho medo. Ah, agora não, depois. E aí eu fico naquela coisa do preâmbulo do orgasmo, né? Então eu quero ser feliz, mas eu não vou. Eu fico no sexo tântrico, só ali. Vou, mas não vou, vou, mas não vou, vou, mas não vou. Ah, depois. Não, depois. E aí eu deixo para depois ser feliz. E daí depois pode ser tarde, né? Depois pode nunca acontecer. É verdade. Viver a vida de forma saudável, consciente, feliz, deveria ser algo natural do ser humano. A gente nasce doente? Não, normal. O natural seria não nascer, né? É. Mas Natural seria não nascer. Podem acontecer casos de má formação, mas aí tem todo um contexto psicossomático aí também que a gente não vai entrar nessa questão hoje, né? Mas não, mas foi interessante. natural é a gente nascer saudável, feliz. Olha uma criança, ela tem estresse? Mas, tranquilo. Como ela respira? Não. Como ela te olha? Faz cara feia? Como ela cria perspectivas da vida? E nós fazemos como? Depois de conscientes, adultos, maduros e estudados. Tomamos a ciência como um preâmbulo para nortear as nossas vidas. E ficamos fechados nessa caixinha, porque senão a gente pode estar fazendo algo que não seja legal, não seja lícito e não seja permitido. Sim. Estou sendo um pouquinho ácida também de novo. Não, mas Ai, perdão. Mas é que tem que desconstruir essa relação e entender que o ser humano é tudo junto. É espiritualidade, é ciência, é xamanismo, é terapia holística, é acupuntura, é floral, é erva, é benzimento. O que você acredita que funciona para ti? sim. Você não precisa de tudo isso junto. Mas o que tu acredita que funciona? O teu pensamento é que vai determinar. Quando eu digo, às vezes as pessoas me dizem assim, mas eu uso a pedra tal. Se tu acredita que a pedra tal vai te dar a cura, use a pedra tal, mas entenda que é apenas um amuleto. Ou seja, é uma forma de você temporariamente se sentir seguro para resolver isso, mas é você quem está curando. Porque o eu sou não está na pedra, o eu sou está em você. Sim. A divindade está em você. Totalmente. Nós não somos superiores. E isso é importante. Nós não somos superiores. Nós somos só diferentes. Muito importante. Muito importante. Porque muitas vezes passa mesmo essa questão, e acho que até para quem desenvolve tem que tomar muito cuidado, né, Vera? Porque se começar a achar que é melhor, já escorregou de novo. Porque não tem a ver com isso. Eu acho que você acha que você foi ácido? Para mim você foi muito dócil, muito tranquilo, porque o que você nos traz, eu acho que não tem como se não tiver uma junção da visão emocional, da visão espiritual, da visão material, entendendo isso como um ciclo completo, de ampliar a consciência. Porque se eu fiz... Exatamente. Eu acho, eu tenho uma crença espiritualista comigo, mas eu vivo minha vida de acordo com as leis materiais. Eu já tenho uma incongruência aqui, aí eu já vou ter um amor com apego. Porque é claro que não é fácil. Isso não quer dizer que que a gente não sofra, que a gente não vai sentir saudade de alguém. Vai, mas a gente começa a entender que, na verdade, a criação emocional que eu tenho com essa pessoa é a minha distância. Tem muita gente que vive junto por anos e anos separados. Um não sabe o que acontece no mundo do outro. A gente tem que começar a observar o que é esse sentido de proximidade. O que é eu estar perto de alguém, realmente.
E volta até para aquele campo. Por isso que eu acredito que você foi muito dócil na sua colocação e, obviamente, muito assertiva, porque se a gente não para observar que o seu jeito é o jeito certo, desde que faça bem para você, não faça mal para ninguém, você vai ficar vivendo nos moldes. Mas, velho, tipo, às vezes essas questões elas são tão simples que elas fazem a gente pensar. Quando a gente para observar em termos da situação externa, né, até foi ponto da conversa com o Mário na live com ele. A gente compreende que a situação externa ela é subjetiva, ela não tem um significado intrínseco, que o mesmo objeto que representa uma coisa para mim representa outro para você e representa outro para qualquer outra Isso. pessoa. Então, a gente já parte do princípio que se eu vejo de uma forma diferenciada de você, mesmo que você me traga a verdade do que é a vida, existência e consciência para você, o máximo que a sua verdade vai poder trazer é despertar para que eu descubra a minha e vice-versa. Então, daí vem essa liberdade, talvez, se eu compreendi bem, que você tem nos trazido por trás da tua fala todo o tempo, reforçando isso. Porque sem essa liberdade, haja emocional para aguentar. Como é que eu vou conseguir realmente ser feliz se uma parte minha nem acha que eu sou digno disso, porque eu nasci numa família pobre, ou porque eu não sou tão alto, ou porque eu não tenho tão... Aí vai viver uma vida de martírio mesmo. E esse conhecimento não tem como, né, Exato. Vera? Ele não levar a gente para um caminho que, naturalmente, se a gente estiver aberto, você falou no começo da nossa live que você é cética, ou foi cética, eu também carrego isso comigo de Foi. uma certa forma, sabe? Não é que Uhum. a gente pode começar a observar, obviamente, questões que são, vamos dizer assim, mais sutis, mais do plano do entendimento, das ideias, mas desde que a gente consiga ter uma conexão onde que isso termina no campo material, uma vez que ele também é parte. Então não são coisas totalmente desconexas. Eu começo a compreender que sim, a partir do momento que eu começo a ter mais consciência de quem eu sou, isso me facilita ter uma consciência um pouquinho melhor do que está acontecendo ao meu redor e principalmente da onde que a minha energia está me levando para as escolhas desse movimento. Para mim, Vera, sempre foi voltar para a questão da família e dos relacionamentos, sabe? Todas as vezes que eu via isso, parecia que as conexões mais próximas que eu tinha, elas eram instrumentos muito mais fortes para revelar quem eu era. Os sentimentos, eu era uma pessoa muito ciumenta, eu era uma pessoa muito, assim, até possessiva para mim, tinham coisas assim que eram muito difíceis de lidar. E é claro que a gente sofre quando a gente sente isso. E eu até brincava, Vera, que eu dizia Uhum. assim que tinham duas pessoas que eram as pessoas mais responsáveis da minha vida, o meu chefe e minha esposa. Porque o meu trabalho não fluía porque o meu chefe não gostava de mim, e meu casamento não dava certo porque minha esposa não me entendia. Minha esposa está aqui hoje com a gente, ama amor, sabe que eu já mudei de ideia. Mas é verdade, a gente começa a observar que não tem nada a ver com isso. Tem a ver realmente de eu ainda acreditar que alguém ou algo vai conseguir gerar essa felicidade que eu mesmo não ativei dentro de mim. E é impossível Exatamente. meu legado. Que não precisa ser, né, Exatamente. Vera, uma coisa Poxa vida. gigantesca, um legado a nível. Não, não, o legado tem que ser dentro da sua família, dentro daquilo que você segue. Né? Você falou do xamanismo, e eu acho muito interessante a constelação familiar e o trabalho que ela faz com ancestralidade. Para mim, isso me faz muito sentido no campo energético, Uhum. sabe, Vera? Porque você, Com certeza. olha, você fica falando coisas tão interessantes que vão me trazendo insights e, nossa, você não tem noção de quantas coisas que você vai abrindo o caminho. Principalmente quando você trouxe a questão de muitas vezes a pessoa poder nascer já com alguma alteração e isso já ser uma coisa psicossomática que vem. Porque eu fiquei com a dúvida, eu falei, então será que isso... O meu filho, nos meus genes, ele vai levar a parte dessa energia psicossomática que pode gerar um movimento? Então, nele também? Isso seria algo realmente que a partir do momento que eu curo em mim, e por isso que eu lembrei da constelação familiar, eu curo também toda uma geração que veio lá atrás. Mas essa autoconsciência é algo muito maravilhoso, Vera, porque o que você nos traz é realmente a essência da cura de uma terapia, de um processo de expansão de consciência, né? Partindo do princípio da natureza humana, quando você tem um corpo ou dois corpos saudáveis, eles vão naturalmente gerar uma vida saudável. É natural, é óbvio, certo? Certo. Respondendo a sua pergunta. Então, A partir do momento que a gente tem um corpo doente,
falamos de 3 corpos apenas, espiritual, psíquico e físico, não vamos nos delongar, né? Se um dos corpos de um do casal não está saudável, há uma tendência de um adoecimento, mas não uma regra. Certo. Então, a gente não raciocina com regras. Fora as regras e sim os fatos, né? Contra fatos não há argumentos. O fato é que eu não sou loira. Isso são efeitos, né? O fato é que eu estou usando óculos. Mas eu posso te olhar sem os óculos, né? Mas no meu caso vai enxergar tudo borrado, tá? Mas a questão é um fato do que eu não quero enxergar em mim. E aí, como você se abriu, eu vou também colocar a minha experiência de fato aqui. Poxa vida, ela fala de psicossomática, mas ela usa óculos. Peraí, ela também não tem os olhos saudáveis. E aí? E não é um problema seu, é um problema meu. E eu estou bloqueando na minha visão. Então, pensando que eu estou com quase 50 anos, tá? Por mais que não pareça, mas eu tive uma filha aos 43 anos de parto normal e não é motivo de orgulho. É natural que isso aconteça. Então, quantas mulheres que têm medo de serem mamães depois dos 35 porque geneticamente pode dar um problema? Vai dar um problema se você pensar que isso vai dar um problema também. O medo adoece, estresse adoece, isso já é comprovado, né? A mutação genética do DNA acontece num ambiente ácido. Isso não sou eu que digo, são os cientistas, os médicos, né? Os biólogos, né? O pessoal que estuda, os geneticistas, já comprovaram isso, é só você digitar lá no Google, né? Alteração do DNA. O que ocasiona a alteração do DNA? A acidez. Então, você tem um corpo ácido que só come porcaria, vamos falar assim, coisas ácidas, você pensa de forma ácida, seus pensamentos são ácidos, suas emoções são ácidas, e você tem comportamentos ácidos com as pessoas ao teu redor. E aí você quer que teu corpo seja saudável? É incongruência. Né? O Carl Rogers falava muito disso, de incongruência. Se eu tenho uma congruência de 2 corpos saudáveis, a tendência é gerar um terceiro saudável. Congruência. Então, a gente precisa ter congruência na nossa vida para ter, então, liberdade, né? Liberdade é ter a congruência de poder fazer escolhas saudáveis. Então, se eu escolho saudavelmente, vou ser um pai de uma filha saudável, vou ser uma mãe de uma filha, um filho saudável, a probabilidade aumenta, certo? Certo. Mas não é uma regra. Como a gente diz, não existem garantias. A garantia é você, não sou eu. É tu, é você. O que tu faz com a tua vida? Escolhas que tu fazes para você ser feliz, para você ser saudável. Se você come todos os dias, e agora vem uma questão bem interessante, Alex. Desculpa os meus sul-regionalismos, o o tu, né? Vontade. Mas assim, os mestres siufis tomam veneno e não morrem. Uau. E aí, o que é congruência aí? Eu vou viver de luz, porque eu já fiz isso também, né? Já vivi de luz. Eu já fui vegana, já tive algumas experiências de jejuns secos e líquidos, etc. Porque a gente precisa testar na prática para ver até onde vai a consciência, né? Sim. E aí, a experiência te prova pelo fato de que as curas físicas aconteceram porque o ambiente deixou de ser ácido e passou a ser alcalino. Beleza. Aí tu tive a cura de Lerdort, endometriose e outras cositas mais psíquicas, né? Porém, a questão é a seguinte, tu vai viver a vida toda assim? E aí eu comecei a me questionar lá em 2012, quando eu fiz esse primeiro processo, em 2015, 2012 a 2015. Tive essas experiências de saúde quântica, né? E
mas eu vou viver a vida inteira assim, vai ser uma beleza, pensa, não precisar comer, não precisar gastar com isso. E aí o meu corpo fica alcalino, eu caminhava e corria 14 quilômetros todos os dias, maravilhosamente bem. E aí eu disse, bom, já estou com o meu corpo saudável, agora eu posso ser mãe, né? Quantas pessoas pensam assim? Nem todo mundo faz essa escolha, porque não é uma escolha normal fazer, né? Todo mundo, o normal é comer, é se intoxicar, é ficar assim. Eu tinha 22 quilos acima do peso, então eu estava obesa, com gordura visceral, etc, etc. E eu disse, bom, eu não posso ser mamãe desse jeito, né? Aliás, eu não tinha nem relacionamento na época. Pois é. Então a gente passa por essas questões aí de se conhecer também. Sim. Porque tu tem que viver na prática, não dá só para tratar os outros, né? Se tu não se tratar. Ô, Vera, me diz uma coisa, como é que é o Não teu dá pra... trabalho hoje? Desculpa. Não, não, é só para finalizar. A questão é o que eu quero para minha vida, como que eu quero vivê-la. E aí eu vou buscar soluções para essa vida. Eu não posso ficar só imaginando, eu sentar lá e ficar só fazendo visualização, né? Sim. É isso que eu quero trazer, a prática. Se tu não praticar, se tu não agir, se tu não fizer diferente, mesmo com todo o planejamento certinho, se tu não tomar atitude proativa de fazer a coisa acontecer, vai ficar só na ideia, vai ficar só na masturbação psíquica. Sim. Né? Eu queria ter isso, eu queria ter um carro, eu queria mudar daqui, eu queria fazer isso, eu queria ter uma empresa, eu queria não sei o quê, eu queria ter um relacionamento assim, eu queria ter um filho, eu queria fazer tal coisa, eu queria me sentir assim, ou eu queria me sentir assado, e eu não faço, eu não ajo. Então tem que ter um movimento, tem que ter a ação. Sem ela, fica só no sonho, só na ilusão. É verdade. Inclusive, essa vida é uma ilusão também, né? Mas aí eu escolho se eu quero fazer desta vida uma ilusão gostosa ou uma ilusão estressante. O céu ou o inferno, o que eu quero viver aqui? Sim. Eu acho que o paradoxo desse entendimento, ele é muito amplo, né? Porque é uma ilusão que pode te tirar da ilusão desde que você saiba o que é uma ilusão. Eu acho que é interessante isso, porque quando a gente traz esses termos, eles geram muita mística, eu acho, na cabeça das pessoas, porque é necessário Sim, uma fica confuso construção. até. Fica, né? Porque, então quer dizer que, tipo, nada tem sentido? Não, não é isso, não é bem assim, né? É uma coisa interessante mesmo, Vera, porque a gente vai percebendo que a dualidade, ela é algo muito importante no sentido do que ela cabe, né? Porque muitas vezes, para que eu entenda algo complexo, para que eu entenda algo simples, eu preciso entender algo complexo. Eu preciso de uma série de informações para chegar à concluir que aquilo é simples. Mas na verdade o que eu fui intuindo é que na verdade não é que a gente precisa do complexo para entender o simples. É que quanto mais informação você tem, mais profundidade de informação você percebe daquilo que te é dito. Né? Então, antes eu olhava frases como do tipo, conheça a verdade vos libertará, e falava, legal. Aí de repente você fala, caramba, mas Qual verdade? porque é isso, não tem questões que não tem outra forma. Ou a gente vai entendendo esse caminho. A minha motivação sempre foi ter uma boa vida, ser feliz, estar bem da minha família, poder fazer o que eu gosto, porque eu sempre tive muita dificuldade de fazer algo que fosse contra aquilo que realmente eu sentia que eu poderia estar fazendo, né? A sensação de se sentir subutilizado é muito ruim. Muitas vezes quando a gente sente isso, somos nós mesmos, né? Que nós estamos subutilizando tudo aquilo de bom que foi nos dado. Só que como você trouxe, não é uma questão que vai vir da noite para o dia. Eu preciso entender que isso é um projeto, né? Conhecer a si mesmo é um projeto. É um projeto que, se não tiver periodicidade, se não tiver constância, principalmente se não tiver leveza, esquece, porque se for uma obrigação, Palavra-chave. né? Ó, eu fiquei muito curioso, Palavra-chave, porque dever. todo esse processo que você falou que foi passando, como é que foi se conhecer nesse nível? Porque você passou pela questão da luz, você passou pela questão de jejum, isso tudo deve ter te levado a compreensões muito profundas de si mesma, né? Não no entender, mas no sentir. Você teve alguma coisa que foi interessante, você sente dessa época, desse movimento? Algum momento você sentiu que falou, Sim. cara, putz,
Transcendeu que, Com certeza, com certeza. É uma experiência ímpar, tá? Eu digo assim que depois da maternidade foi a experiência mais forte que eu tive na minha vida, né? Porque quando tu te conecta contigo, quando tu conhece a tua capacidade ilimitada, esse é o ponto. E aí a gente vê que a gente não precisa de tanta coisa, que a gente não precisa de tanta desculpa, que a gente não precisa de tantos entremeios para viver, que a gente começa a se desprender de muita coisa interna, né? Porque para mim foi um desprendimento interno muito grande, nesse sentido de família, de crenças, de conceitos de família, de crenças, de limitações, de necessidades, né? Essa foi uma experiência fantástica. E como a maternidade, ou como trabalhar naquilo que a gente ama, porque é a mesma sensação, é de, puxa, que bom estar contigo, que bom fazer essa live, que bom que as pessoas vão ouvir essa mensagem, bom que isso vai fazer com que as pessoas de repente tenham um estralinho ali dentro e digam assim, nossa, isso é possível? Como é possível viver isso dessa forma? Como é possível escolher o que eu quero? Como eu posso escolher o que eu quero na minha vida se a vida inteira os outros escolheram para mim? Como eu posso, se eu sou um corpo humano, eu posso fazer o quê? Viajar? Como? Como que eu vou fazer uma projeção astral? Como é que eu vou fazer essa viagem astral, né? Como é que eu vou me comunicar telepaticamente se eu não aprendi isso? Aliás, como é que eu vou permitir que o meu espírito sinta as coisas antes de acontecer? Porque nós somos muito concretos, a gente quer ver a concretude, né? O fato não tem argumento. Como foi agora 15 para as 9, eu te mandei a mensagem, tu me disse que eu estava pegando o telefone para te chamar. Foi ou não foi? foi isso mesmo. E aí, é isso, é essa conexão, a gente está aqui, né? Já é uma coisa natural. Então, é isso que as pessoas precisam entender, que a gente nasceu do imaterial. A gente, nós, né? Nós nascemos e somos imateriais. O concreto é apenas a manifestação desse amor, dessa escolha que a gente fez. Né? Se eu tenho 1,50 m, se eu tenho 1,80 m, se eu tenho essa família, se eu tenho essas situações, é porque de alguma forma eu escolhi estar aqui. Com certeza. E vai ser o melhor caminho de harmonização, né? Pelo menos foi o que eu fui intuindo, sabe, Vera? Exatamente. Vou harmonizar, porque conforme eu consigo harmonizar as situações, na verdade, eu estava até conversando com a minha esposa sobre esse assunto ontem, nós estávamos falando sobre assim, particularmente eu descobri que perdoar o outro é mais fácil do que perdoar a si mesmo, sabe? Porque às vezes Com certeza. a gente se machuca tanto com algumas coisas que às vezes a gente nem percebe como é profundo, muitas vezes, quando a gente acaba se condenando, né, vamos dizer assim, de forma inconsciente, por situações, por achar que perdeu tempo, né? Tudo é um processo, né? Eu acho que nesse processo a paciência realmente ela é uma virtude, porque ela faz que a gente perceba que tudo tem o seu tempo, né? E isso não quer dizer no sentido da espera, mas mesmo, pô, se você quer fazer um café, você vai levar alguns minutos, mas se você quiser fazer um jantar para algumas pessoas, você vai levar mais tempo, porque depende da criação que eu quero, existe uma ordem, uma lei para que isso flua. Então, eu acho que aqui é que muitas vezes, claro que quanto mais a pessoa ela expande a consciência dela, mais ela tem manifestações, né? Eu dizia muito, eu fico aqui perto do metrô Conceição, né? Eu moro aqui perto. Na época a gente fazia treinamentos aqui,
eu trazia muito essa questão para as pessoas. Olha, você imagina, aqui no metrô Conceição tem muitos moradores de rua ali e tal, e você está aqui fazendo um treinamento. Se eu chego para você e falo, se você tiver agora a vontade de pegar um café, você simplesmente vai levantar, vai ali na cafeteira e vai pegar o café. A energia que você vai gerar para isso é quase que fluido. Mas se aquela pessoa que está sem dinheiro lá quiser tomar um café, ela não vai ter que gerar muito mais energia para manifestar o que você manifestou com tanta facilidade? Então, isso, na verdade, muitas vezes nos mostra que é exatamente essa frequência. Eu preciso entender o que está dentro do meu campo, porque o que está dentro do meu campo, obviamente, é simples. Graças a Deus, nós que estamos todos aqui não vamos precisar nos esforçar hoje para dormir num ambiente seguro e aquecido, confortável. Mas para muitos isso é um desafio. Então, Vera, quando a gente começa a observar isso e sai da posição de que coitado de mim, putz, ninguém me ajuda, as pessoas são cruéis, e começa a, não, isso deve ter um sentido. Não é possível, porque eu acho que todos nós, seres humanos, temos uma coisa dentro de nós que fica ali vibrando e falando, você nasceu para vencer, você está aqui para vencer. E não é vencer ser mais rico, ter mais dinheiro, é ser feliz. Só isso. Porque acho que não adianta ter milhões, ter o que for, fama, sucesso. Se não estiver feliz, e a gente vende, né, Vera? Deixa a nossa felicidade muitas vezes. A razão de querer estar certo, infelizmente ou felizmente, grande parte das vezes vence o sentir de estar feliz. E aí fica difícil. Exatamente. Partindo-se desde comigo mesma, na relação comigo mesma, né? Eu estou feliz comigo hoje? Essa é a pergunta que eu gostaria que o público se fizesse. Ótimo. O que é em mim que não estou gostando? Em qualquer aspecto. Escreve aí no papel. O que você não gosta em você, o que não te deixa feliz em você. Agora, o que você pensa que não é felicidade para ti? Ou o que você pensa que é felicidade para ti? Qual é a tua crença? O que você está colocando aí como motivo de ser feliz? Eu só vou ser feliz se eu tiver tal coisa, ou se eu estiver assim, ou se o meu corpo é desse jeito. Você se sente feliz com quem você é hoje. Isso aí. Ou o que precisa acontecer na minha vida para que eu seja feliz? E aí a gente vê de novo que a gente, mesmo estando falando só conosco, a gente está projetando lá fora. Não é suficientemente você ser feliz com você mesmo? Com quem você é hoje? O que em você hoje que você não está aceitando para ser razão de felicidade? As tuas imperfeições? Eu não aceito as minhas imperfeições. Porque eu tenho a boca torta, porque eu tenho o cabelo assim, ou porque eu tenho a barriga assada, ou é porque eu tenho a panturrilha grossa, ou é porque eu, sei lá, é porque eu moro no Rio Grande do Sul. O que não te faz feliz onde você está com o que você tem? E esse é um senso bate no senso de pertencimento, né, também. Sim. Mas é no senso de aceitação, de perdão. Eu escolhi isso. E aí? E aí estou me comparando com o quê? Ou com quem? E a partir do momento que eu percebo que eu estou me comparando com um modelo de felicidade colocado lá fora, as coisas começam a tomar um outro sentido, um outro rumo aqui dentro. Sim. E é esse o desapego que a gente precisa entender, né? Não só consciente, mas vivenciar na pele. A partir do momento que eu me desapego daquilo que me machuca, seja dentro de mim ou fora, eu começo a me amar. E esse desapego envolve o perdão. Se eu não me perdoar por essa escolha que fiz, né, que você muito bem colocou, se eu não me perdoar por ter me colocado nessa relação, ou por ter colocado tanto tempo investido naquela situação, naquele negócio, ou naquela sociedade, ou tanto dinheiro colocado naquilo, eu não teria tido a experiência que eu tive hoje.
Isso me faz lembrar uma experiência que eu tive aos 17 anos, quando eu fui morar em Porto Alegre. Eu trabalhava de caixa num supermercado de uma grande rede. E trabalhei um mês só lá, tá? Aí eu faltei para fazer vestibular, porque não podia perder a prova do vestibular. Mas, enfim, essa história eu vivenciei com um morador de rua. Eu estava indo para o trabalho e e aí tinha um intervalinho, eu fui fazer um passeio, só para resumir para vocês, e eu vi lá ele com um monte de malas e livros, e eu disse, mas meu Deus, o que esse cara está fazendo aqui? Imagina, Porto Alegre, tinha saído do interior, fazia nem 30 dias que eu estava morando em Porto Alegre. Eu parei, eu perguntei para ele assim, por que você está aqui parado com tanto livro aqui? Ele me olhou assim e disse, são meus. Eu disse, são teus? Sim. Bom, resumindo, em 5 minutos, ele me disse que ele tinha 3 faculdades, ele trabalhava na Bolsa de Valores, que o pai dele era riquíssimo e que ele falava e se expressava muito bem, por sinal, mas que ele optou em morar na rua porque ali ele encontrou a felicidade dele. E aí tu pensa que a maioria das pessoas que moram na rua não querem voltar morar em casa. Tu sabia disso? É verdade, faz sentido. Sim. Pesquisas? Elas não querem. Então, para e pensa assim, o que felicidade para uma pessoa pode não ser para outra. Sim. Aí, de repente, tu pega ali um adolescente, um adulto, uma pessoa de mais idade, um velho. Ah, não, eu tenho a vida toda para ser feliz, eu vou fazer isso aqui agora para ganhar dinheiro. Aí tu pegas uma outra pessoa, não, agora estou muito velho para fazer isso. E quando é que vai ser o teu momento? Né? Não, agora deixa para os outros que vêm depois que façam, porque eu estou muito velho. Estou muito velho para ser mãe, eu estou muito nova para fazer isso, eu estou muito velho para isso. E a desculpa em cima de desculpa, né? Para eu não escolher aquilo que é bom para mim. Porque daí é uma boa desculpa, vou passar por essa vida batido, e daí quem sabe do outro lado vai ser melhor, né? Porque a gente sempre acha que talvez lá seja melhor. E a gente não está feliz com essa vida aqui, a gente espera outra para ver se lá vai ser melhor. Uau, Vera. Que extraordinário. Acho que mais 2 horas de live a gente chega na metade, tá bom? Tá bom. Marcamos outra, não tem problema. Porque são muitos temas e tudo se conecta de uma forma muito natural, né? Acho que tem sido uma questão muito interessante perceber todo esse movimento que está acontecendo aqui, principalmente quando eu comecei a observar pelo campo energético, Vera, porque obviamente eu comecei a perceber que eu conectaria com as pessoas que estariam de uma certa forma ressoantes com o momento, né? Então a ideia era bater um papo muito assim, muito tranquilo mesmo, mas também realmente trazer algo de positividade. E quanta reflexão que você nos traz aqui, quanto movimento, e conforme você vai trazendo, vão abrindo muitos assuntos para refletir, porque você vai me gerando muitas reflexões e muitas questões interessantes. E A realmente, ideia é essa. nossa, realmente sim. Eu acredito que vocês estão aqui com a gente, estão acompanhando aqui essa livecast maravilhosa com a Vera, que realmente, olha, teve muitas informações para refletir mesmo no que é importante para a tua vida, né? Porque a gente aqui, de uma certa forma, disse várias vezes, por várias palavras, que tudo começa em você, né? Se a gente não estiver feliz, não adianta, não adianta, não adianta. E as dores, eu acho que é aí que, por isso o interesse e vamos dizer assim, a admiração por você e pelo movimento que você faz. Porque, como dissemos aqui, tudo vai se conectando em vários níveis. Então, eu hoje observo que um processo terapêutico também pode ser dito que é um processo de alinhamento energético. Tá tudo bem. Ah, mas a pessoa é cética, ela não acredita em energia. Então tá tudo bem, é um processo terapêutico. Você vai se conhecer, vai canalizar melhor suas emoções, vai se sentir mais disposto, as coisas vão fluir. Se a pessoa tiver uma abertura para a questão energética, tudo bem. Mas quando se tem esse conhecimento, eu não sei como é que é, como eu gostaria de falar isso de uma forma leve. Mas é que esse conhecimento ele consegue realmente chegar no movimento, que é o que eu acho que falta para a formação clássica da psicologia. Uhum.
Para mim, parece que a Exatamente. coisa expandiu tanto, e talvez por até uma ação positiva, no sentido da intenção positiva de se manter a seriedade do trabalho, só que isso está gerando, na verdade, uma prisão, porque está tudo expandindo do lado. E a mente está ficando muito no Exatamente. técnico, muito ali ainda, esse lado da humanidade. Isso a gente vê em várias profissões, a gente vê Sim, isso, sim, com né? certeza. Várias profissões. Agora, o preocupante é que seja na área da formação do ser humano, que a psicologia atinge diretamente, né? Sim, Realmente é preocupante quando a gente pega uma forma muito estanque de trabalho, né? Eu não trabalho com psicanálise, eu uso todas as ferramentas que a psicologia clássica nos proporciona, mas a gente vai além, porque hoje a gente tem muito conhecimento, por exemplo, da física, da microbiologia, da neurobiologia, da neuromicrobiologia, da genética, cientistas de N formações da medicina, contribuindo de forma fantástica para a melhoria da qualidade de vida do ser humano, né? Então, quando a gente pensa em saúde, a gente não pode deixar de falar de qualidade de vida. Quando a gente pensa em espiritualidade, a gente não pode deixar de falar que esse espírito precisa ter uma qualidade de vida nesse corpo. Porque se esse corpo não é saudável, ele não vai conseguir manifestar no externo, no campo histórico da vida dele, no eu histórico, né? Aquilo que de fato é bom e saudável, pelo qual ele veio aqui, o motivo pelo qual ele veio aqui para viver o paraíso, então, né? Ou não, sim, mas que ele está aqui. sim. Então, isso tudo contribui de forma muito ampla, né? As outras ciências, elas precisam permear, né? Hoje, né, acredito assim que a maioria dos profissionais sentem essa necessidade de buscar mais além da formação básica, né? Porque tu estás falando de valores, filosofia, tu está falando, então tu tens que ter uma boa base de filosofia, tu tens que ter uma boa base de medicina, tu tens que ter um excelente conhecimento de física, porque tudo se baseia no campo da terceira dimensão, aqui é física, né? Tu tens que ter conhecimento de espiritualidade, tu tens que ter conhecimento de você, porque se você não for um instrumento afinado para trabalhar com as pessoas, tu não vais conseguir fazer uma leitura assertiva. Então, o teu corpo precisa estar saudável, senão você vai estar interpretando coisas tuas no outro. E isso já pressupõe um erro de saída, né? Então, é muito por aí. Se nós não nos conhecermos, tivermos este autoconhecimento, isso independente da área, para a sobrevivência desta nossa vida aqui, a gente precisa se conhecer para poder estar com o outro também. E que essa viagem seja gostosa, porque senão ela vai ser entediante, ruim, desagradável, né, chata e muitas vezes agressiva até, Sim, né? sim. Ô, velho, A gente vê aí os povos se conflitando, por quê? Justamente por isso, por não respeitar a liberdade do outro, a escolha do outro, o modus operandi do outro, como o outro vive, como o outro é. Então eu tiro este copo daqui e coloco aqui, dentro do meu território. Isso é meu, não é mais teu. Como se eu fosse levar isso, né? eu costumo brincar com. Eu costumo brincar sempre que aqui não é Flow Podcast, mas a gente entra em Flow, porque olha só, 1h40 de live, pra mim foi um estalar de dedos, 22h40, e maravilhoso. Ainda bem que você vai resumir isso aqui, vai deixar em pequenos recheios, né? Eu vou colocar, mas olha, eu realmente, assim, a intenção com os cortes sempre é direcionar, porque eu acredito que o conteúdo, para quem está buscando, porque quem está com a gente aqui até agora está em sintonia com isso. E é claro que a gente não vai, de forma alguma, criticar quem não está, de forma alguma. O que é importante é que vocês que estão aqui eram para estar aqui, e se estão aqui é porque está fazendo E tá tudo sentido. certo. Né? Porque,
quando a gente conversa antes de fazer o livecast, a gente sempre tem uma troca e até algo que vai no convite e a gente ressoar as nossas melhores energias e poder contribuir com o que for de melhor. Até porque quanto mais pessoas estiverem bem no mundo, felizes, melhor nosso mundo. Então esse conhecimento não é algo que é para ficar ali preso e guardado com uns, não com outros. Claro que eu acho que a maestria desse movimento é quando a gente consegue entender como fazer esse conhecimento chegar da forma mais simples nas outras pessoas, como um processo de cura emocional, como um processo de despertar de consciência, mas, de certa forma, respeitando, né, Vera? Claro, todos os pontos de perspectivas, todas as crenças. Quando a gente entra nesse campo, eu senti muito isso, as pessoas, elas tinham muitos tabus, porque elas começam a confundir muito com religião, e aí começa a querer levar isso, não tem a Exato. ver. Você é um ser espiritual, independente do que você pensa, mas você tem o direito de achar que você não é, e tá tudo bem, desde que isso faça bem para você. Mas acredito que em algum momento você vai perceber que realmente a essência da criação da nossa vida vem realmente, como disse a Vera pra gente, tão efetivamente, de uma energia mais sutil. Tudo nasce aqui na nossa mente, tudo nasce com uma ideia, tudo que você olha ao seu redor foi criado e estava na mente de alguém antes de materializar. Então, eu acho que quando a gente começa a investigar as experiências do eu internamente, a gente vai percebendo que tem um sentido de congruência muito forte dentro desse processo. Porque, de repente, você tem uma ideia, e se você alimenta a tua ideia, se você confia na tua ideia, se você realmente cria aquilo, só é uma questão de tempo e você materializa a tua ideia. Então, como é bom saber que realmente nós somos feitos à semelhança e imagem da fonte criativa, e ao mesmo tempo que temos o poder de manifestar, também temos a humildade de saber que sozinho não conseguimos, né? Precisamos das outras pessoas. Roberto, eu gostaria que você deixasse Exato. assim, observando a tua história, todo o teu processo de autoconhecimento, todo o movimento que você faz no teu trabalho, de ajudar as pessoas, inclusive depois da mensagem eu queria que você falasse um pouquinho. O que seria pra gente assim, o que você sente que seria uma mensagem muito importante para você trazer pra gente, baseado em tudo que você foi descobrindo na tua jornada e até esse momento? Nossa, é muita coisa, né? Mas vamos lá, vamos resumir. Porque o pessoal quer resultados rápidos, né? Nós queremos resultados rápidos, mas o caminho é solitário, muitas vezes, né? A gente cresce muito com o grupo, mas a gente precisa fazer sozinho, muita coisa. A gente não pode ficar esperando que alguém lá de fora venha e faça por nós. O processo é individual, é solitário e não precisa ser doloroso, a não ser que a gente queira. Ele pode ser consciente, ele pode ser doloroso em alguns momentos, mas ele não precisa ser doloroso o tempo todo, porque é também uma crença, achar que se conhecer dói. É verdade. Se conhecer é doloroso quando a gente não quer resolver. É muito mais doloroso. Quando existe dentro de nós uma vontade de não querer resolver, aí dói e demora. Sim. E Uau. senão ele não precisa demorar, ele não precisa ser difícil, ele não precisa ser sofrido. O autoconhecimento pode ser como o sorriso de uma criança ou um senho franzido de um velho ranzinza. Como a gente vai querer viver essa vida de se conhecer? Hoje, pela minha história, né, como tu disseste, pela tua história, eu não iria mais fazer do meu autoconhecimento algo difícil e sofrido como eu fiz. Tem que ser gostoso, tem que ser agradável, tem que ser surpreendente o teu dia. Por mais que não seja como você quer, né? Nem sempre vai ser como você quer. Aliás, são poucas coisas lá fora que são como a gente gostaria que fosse. Mas e ali dentro, como é que a gente quer que seja? Porque ali a gente pode controlar alguma coisa. Não tudo,
alguma coisa. Ó, Mas se a gente consegue controlar essa alguma coisa, que são os nossos pensamentos, né? Direcionar os nossos pensamentos, direcionar os nossos sentimentos, talvez a gente consiga controlar um pouquinho melhor os nossos atos, as nossas falas, os nossos olhares, os nossos julgamentos, e inclusive o nosso ego, né? E aí tudo pode se transformar, tudo pode ser mágico e fácil, simples. sim, Fácil nem sempre é, mas pode ser simples, sim. né? É isso É mesmo. complexo, mas não é impossível. Sim, É simples, mas não é fácil. Mas é simples. Então, se for simples, qualquer criança pode fazer. E por que a gente, quando adulto, não faz? Porque a gente tem rigidez, a gente tem conceitos rígidos, né? Então, flexibiliza a tua mente para que a sua vida seja mais leve, mais agradável e o teu processo de autoconhecimento seja uma descoberta mágica bom, dentro de você, porque nós somos isso. Nós somos mágicos e só esquecemos de usar a varinha. é verdade. Uau. Vera, tem alguma coisa Né? pra gente poder fazer o encerramento, mas eu queria que você dissesse antes como é que tem sido hoje, você está atendendo online, está atendendo presencial, de repente alguém está aqui, fala um pouquinho pra gente como é que funciona o teu trabalho, como é que 98% do meu atendimento é online hoje. tá. Então, atendimento online, tem o link lá na bio, dá direto no meu telefone, sou eu mesma que atendo, é direto comigo tudo, né? Neste momento eu trabalho de forma solo, né? E estou, assim, em construção de alguns projetos aí que a gente está. Porque, assim, Alex, como eu demorei muito tempo para ser mamãe, eu hoje tenho o tempo que eu posso ficar com ela, eu fico, né? Então, o trabalho, ele é maravilhoso, mas ele toma tempo também, né? Então, eu já atendo, já dou as mentorias, faço supervisões e tenho um sistema de atendimento de plantão. Então, o cliente chega para mim, ele não é atendido só naquele horário que ele está comigo. Tá. Ele vai precisar de mim em outros momentos, durante a semana ou a cada 15 dias, e a gente faz esse sistema de suporte pós-sessão também. Que legal. Então, eu restringo bastante os casos que eu pego justamente por isso, porque eu preciso dar essa assistência. Legal. Então, lógico que o valor é um pouco diferenciado também nesse sentido, mas o atendimento é com outro nível de qualidade também, né? Sim, sim. E, e mais no sentido de orientação, eu trabalho com muita orientação também. Até eu comentei hoje de eu sou contra a terapia, né? Te falei isso, né? Não, não falou não. Você é contra terapia? Porque muitas vezes as pessoas me procuram e a gente conversa em 45 minutos e o problema está resolvido. Então não é uma terapia, né? Eu entendo o que você quer dizer. Então eu trabalho muito com sistema de orientação e aconselhamento rápido. Então a psicoterapia que eu trabalho ela é breve, focal, diretiva. Então prazo 3, 6 meses, mais ou menos, né? Existem algumas variantes de pessoas que têm um acompanhamento mais longo, sim, mas porque daí tem outras questões de autoconhecimento mais profundas aí que precisam ser resolvidas. Sim. Mas, de modo geral, é assim que eu trabalho. Uau. Pera, Nesse sistema mais sintético, né? foi um enorme prazer conversar com você. Eu digo para você assim que desde as primeiras palavras que você nos trouxe, a live já começou assim num intuito de muita leveza, muita profundidade, mas de uma naturalidade que é do seu ser. Foi muito interessante porque eu sou um aprendiz aqui, e cada vez que a gente vai observando e conectando com a energia das pessoas, você vai sentindo, e você já trouxe desde o começo assim uma leveza, uma fluidez, uma abordagem que trazia para a gente muitas reflexões. Existem muito mais informações contidas nas suas palavras do que só elas conseguem dizer, sabe? Mas para mim, isso abre um campo de Obrigada. muitas reflexões. Então é um enorme prazer, até Que bom. para finalizar, o que você trouxe aqui me lembrou um texto do Osho, onde ele dizia assim, esse texto chama-se A Escuridão Não Existe, se alguém tiver curiosidade de procurá-lo.
E no começo ele fala assim, pega a sua mão e fecha ela e fica segurando ela fechada até amanhã. Não pode abrir. Ele falou assim, provavelmente você vai perceber que depois de algumas horas vai ser cansativo manter os músculos fechados. Porque o natural do ser humano não é ser fechado, é ser aberto. Então, Exato. eu preciso realmente começar a compreender por que que a gente vai se fechando. E toda, todo o tema que você trouxe, toda a abordagem, ela foi uma abordagem muito sugestiva a essa abertura, né? Para que realmente a gente se permita ser quem somos e sejamos felizes. Porque se a gente for feliz, tudo vai dar super certo. Eu quero agradecer imensamente sua participação. Muito obrigado mesmo. É uma honra ter uma live sua gravada aqui no Livecast. E prepare-se porque virão mais convites, tá? Não pararei de encher o seu saco. Que delícia, vou amar. Eu que sou muito grata pelo teu convite, muito honrada por estar aqui no teu espaço, com vocês, né, com você, com sua esposa, com as pessoas que passaram por aqui e com as muitas que vão assistir posteriormente. Gratidão imensa pela oportunidade de levar informação, que é forma em ação através do Livecast para muitas pessoas, porque a gente está contribuindo de forma direta com a saúde, qualidade de vida, espiritualidade desse ser humano que está aí fora e deste ser humano que está aqui também, eu, porque este também faz parte do meu projeto de vida. Gratidão imensa. Muito obrigado, Vera. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Uma boa noite a vocês que estão com a gente. Um ótimo fim de semana. Segunda-feira estamos de volta. Um beijo, Vera. Muita paz, muita luz. Um Beijão ótimo fim de semana. para todos vocês. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.